Fala aluno, canal Tudo sobre Geografia. Hoje eu trago para você mais uma aula do nosso curso extensivo de Geografia para o Enem. E se você é assinante da nossa plataforma, essa aula já foi postada lá, já tem alguns dias, você já conferiu, mas vale a pena assistir de novo por aqui no canal. E nós vamos falar hoje a respeito de conceitos básicos da cartografia. Então nós já temos muita coisa aqui no canal, muito material voltado para a cartografia, lá quando o canal começou, e aí eu vou atualizar esses conteúdos, tá? Vou trazer alguns pontos que são relevantes, que complementam todo esse conteúdo de cartografia. Então eu convido você a acessar a nossa playlist de cartografia do canal, vou deixar o link aqui em cima e também na descrição deste vídeo. Então vamos ver o que nós vamos analisar hoje. Nós vamos falar um pouco a respeito das conversões cartográficas, vamos falar sobre como que isso funciona, vamos falar um pouco, no caso curvas de nível, eu já tenho um vídeo do canal que fala sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo sobre essa questão das curvas de nível, vou falar sobre a cartografia temática, sobre mapas temáticos, muita coisa, é um assunto bem profundo, um assunto que vai melhorar muito o seu conhecimento da cartografia, tá? Então vamos lá, vamos começar para valer, sem muita conversa, já se inscreve no canal, deixa o seu like e é isso aí. Pessoal, quando nós falamos de cartografia, nós estamos falando do estudo dos... De quê, hein? Quero ouvir você falar aí, ó, dos mapas. Muito bem, tá? Então, nós estamos falando do estudo dos mapas. E aí, para se desenhar os mapas, eu preciso fazer algumas conversões. Então, eu vou lendo com você o material, vou explicando para que você entenda, né, como que significa, como que é útil essa ciência tão importante que é a cartografia. Tá? Então, começando aqui, aluno, acompanha aí comigo, olha só. Como forma de comunicação gráfica que representa a realidade em um plano bidimensional, os mapas possuem uma linguagem visual própria, chamada linguagem cartográfica. Tá? Então, anota aí essa expressão, linguagem cartográfica, que se distingue de outras formas de representação gráfica. Então, por exemplo, nós temos o texto, né? O texto que você leu no livro, esse parágrafo que nós estamos lendo aqui, ó, que você está acompanhando na aula, é um tipo de linguagem, é a linguagem escrita. Certo? Aí tem as letras, os símbolos que ao juntarmos formam palavras, e as palavras formam frases, e as frases parágrafos, e parágrafos formam texto, e assim vai. Tá? Então, para a cartografia é a mesma coisa, ela tem um conjunto de simbologias que, quando unidas, formam um texto que é o mapa. Tá? Então a gente consegue ter essa linguagem, ok? Essa linguagem criada com o objetivo de facilitar a leitura e a compreensão das informações dos mapas abrange um variado sistema de signos, como eu acabei de falar, tá? Signos, linhas, cores, símbolos, figuras geométricas, desenhos, texturas e outros. Esse sistema se expressa na forma de legenda, parte do mapa que contém o significado de toda a simbologia utilizada em sua representação. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como que funciona a leitura do mapa, tá? Mas essa simbologia, esses signos, facilitam a compreensão do que está escrito no mapa. É por meio dessa simbologia que conseguimos identificar, por exemplo, a localização de cidades, portos, aeroportos, o traçado de rodovias e ferrovias, o curso de rios, o tipo de clima ou vegetação de certa área, o tipo de lavoura cultivada em uma região movimentada, nos fluxos migratórios e em um território. Embora não exista uma padronização obrigatória para cada informação representada em um mapa, existem várias convenções, olha, convenções
que nós chamamos de convenções cartográficas, várias convenções básicas que, de acordo com a simbologia utilizada, auxiliam o leitor a compreender imediatamente o fenômeno representado. Um exemplo clássico é a cor azul, pessoal. Olha só, a cor azul para representar rios, lagos, mares e oceanos. Então, quando você olha para o mapa e você vê ali a cor azul, você já identifica que ali existe água. Eu mesmo, quando eu peço os meninos para desenhar, meus alunos, né, para poder desenhar um mapa de um lugar, se não for água, eu não permito que use a cor azul, porque aí pode confundir, né, o leitor do mapa. Tá? Então a cor azul representa sempre a água, rios, lagos, mares e oceanos. E aqui embaixo nós temos um quadro bem interessante que mostra um pouco disso, tá? Apresenta algumas convenções cartográficas mais utilizadas nos mapas. Vamos analisar? Então eu tenho aqui, ó, vamos usar aqui a cor azul para representar, aqui falar das linhas. Olha só, as linhas representam geralmente rio, um rio permanente, um rio temporário, se for picotada. Se for na cor verde, esverdeada com amarelo, um trecho de rio navegável, pode ser assim. Uma linha pontilhada, riscada, né? Uma linha assim, ó, com risquinhos assim, ó. É uma ferrovia. Se for uma linha vermelha, igual essa aqui, ó, uma linha vermelha representa a rodovia. Uma linha pontilhada, uma linha assim, a meia pontilhada, na cor preta, representa o limite interestadual. Se a linha for preta e sem, né, cortes, sem pontilhamentos, um limite internacional. Olha, estou aqui, ó. Se for um risco não em formato de linha, mas uma cor mais, algo assim, mais firme, na cor verde, pode ser um oleoduto. Se a linha for vermelha, nesse formato, é um gasoduto. Se for uma linha mais comprida, vamos colocar assim, mais grossa, uma linha mais grossa. Deixa eu fazer ela aqui, ó. Uma linha assim mais grossa, pode ser um fluxo aéreo, e se ela for na cor verde, um fluxo marítimo, tá vendo? Então, assim que funcionam as linhas. As cores também têm um significado, tá? Então, por exemplo, altitudes em metros. Então, eu tenho aqui, ó, uma cor vermelha mais intensa representa uma altitude mais elevada, o verde representa uma área de planícies. Olha só, a gente observar aqui, ó, ela também pode ser aplicada no uso do solo. Então, por exemplo, a área verde representa uma floresta, uma área mais alaranjada, uma lavoura, uma pastagem na cor rosa. Na cor marrom pode ser uma região montanhosa. Tá? Pode ser dessa forma. Nos mapas da população, a cor vermelha pode representar uma área mais habitada, habitantes por quilômetro quadrado, igual vocês podem observar aqui. A cor amarela, uma região menos habitada, e assim vai. Tá? Então, no mapa a gente consegue perceber essas variações a partir das cores. Tá? Podemos falar também de figuras, como por exemplo, esse símbolo aqui, ó, o losango, representa um diamante. Eu acho que é um losango isso, né? Um losango, trapézio. Acho que é um losango, trapézio é diferente. O cobre, ó, o cobre num pontinho assim. Um quadradinho azul pode representar o ferro. Essa figura aqui, ó, pode representar o ouro. Nós podemos falar, por exemplo, desse formato aqui que sempre é recorrente nos mapas, mostra ali a capital federal, a capital estadual, a cidade, o povoado e assim por diante. Tá? Esse símbolo também com figuras mais definidas, como um aviãozinho representa um aeroporto, um barquinho representa o porto, aí eu tenho a hidrelétrica e assim vai. Tá? Então esses materiais todos, essa simbologia toda auxilia na leitura do mapa. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso quando nós formos analisar como se lê um mapa. Ok? Na sequência, veja só, aqui nós podemos falar também da representação
do relevo por meio de desenhos, por meio da cartografia. Eu vou deixar um link, eu não vou detalhar essa parte porque nós já temos um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, depois eu vou deixar o link para vocês, mas olha só, a cartografia, ela dispõe de algumas técnicas para representar as altitudes existentes no relevo. Uma delas é a elaboração de mapas e cartas topográficas traçadas com base nas curvas de nível, tá? Então olha aqui, ó, aqui eu tenho um desenho da curva de nível desse lado aqui, ó. Veja só, aqui tem uma sequência, depois nós vamos explicar melhor essa sequência. Olha só, esse é o desenho final, né, da curva de nível, do relevo, mas existe todo um passo a passo até nós chegarmos lá, tá vendo? Então veja só, vamos analisar então esses desenhos. As curvas de nível são linhas que unem os pontos do relevo na mesma altitude. Então, a figura A vai mostrar isso, tendo como referência o nível do mar. Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui eu tenho uma linha, tá vendo? Essa linha, ela contorna toda a área e ela representa uma altitude. Essa linha aqui, ó, representa 250 metros de altitude, tá? Essa daqui, ó, representa 300, essa representa 350 e essa representa 400, tá? E elas se encontram, tá? Então ela começa aqui, aí se a gente fosse virar o desenho, a gente ia ver que do outro lado ela dá continuidade e toda ela representa a mesma altitude, ok? Então essa aqui foi a parte que eu acabei de analisar com você. O traçado das curvas sobre o relevo representa a união dos pontos de mesma altitude, mantendo entre si sempre a mesma distância vertical. Foi o que eu acabei de falar, né? Aqui, ó, a gente consegue observar isso, tá vendo? Então, esse desenho aqui, antes ele era isso aqui, ó. Tá? Então, para ele ser formado, pegou-se essas informações para se traçar as curvas de nível. Tá? Então, essa informação que eu acabei de analisar, ela se refere a essa figura B. Os mapas hipossométricos que representam as altitudes do relevo por meio de uma convenção de diferentes tonalidades de cores previamente estabelecidas para representar o relevo conforme diferentes faixas de altitude. Tá? Então, esse tipo de mapa hipossométricos é esse mapa aqui, ó, da figura 6. Ou da figura C, tá vendo a variação de cores? Essa variação de cores mostra aí, né, diferentes altitudes. A cor verde é a cor mais baixa, eu sei isso a partir dessa informação aqui, ó, né, 200 metros, e a cor marrom, ela representa áreas mais elevadas, tá? As tonalidades de cores frias, como verde e amarelo, por exemplo, são utilizadas para representar as altitudes mais baixas. Já as tonalidades de cores quentes, como laranja, vermelho e marrom, para indicar as altitudes mais elevadas. É pela maneira como as curvas de nível estão dispostas em um mapa que identificamos os pontos altos e baixos do terreno e podemos ler as variações altimétricas do relevo. Assim, se as curvas de nível estiverem mais próximas umas das outras, significa que a declividade do terreno é maior, portanto, mais íngreme é o relevo, tá? Próximo ao ponto B. Se as curvas de nível estiverem mais distantes umas das outras, a declividade do terreno é menor, portanto, mais plano e suave é o relevo, tá? Então, a gente consegue perceber isso. E por meio das curvas de nível de uma representação cartográfica, mapa ou carta, é possível traçar um perfil topográfico e, com isso, visualizar a forma do relevo de uma determinada área, conforme a gente consegue observar aqui na figura B. Tá? Então, é a partir do perfil topográfico que essa figura, eu consigo desenhar esse mapa aqui, que é um mapa hipossométrico, e eu consigo fazer esse esquema aqui da figura B para, por fim, representar, né, de uma forma bem clara o relevo de um lugar. Então, é assim que funcionam as curvas de nível. Ok? Então, eu finalizei aqui essa primeira parte da aula falando a respeito da representação cartográfica, falamos aí das convenções cartográficas e agora nós vamos falar um pouco sobre a cartografia temática, tá?
tá? Sobre a cartografia temática, eu vou fazer um outro vídeo para não estender muito esse assunto, mas você confere tudo aqui no nosso canal, beleza? E também na plataforma tudosobregeografia.com.br. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Valeu!